Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 4, versos 40 e 41. Tasmat sarvatmana rajan brahmanam brahmavadina tapasvino jagyasilang gaschahanmo havir dugar vipragavascha vedascha tapasatyam damashama shraddhadaya titikshacha kratavascha harestanu. A tradução dos dois versos é a seguinte: Ó Rei, nós, que em todos os sentidos somos teus adeptos, mataremos, portanto, os brahmanas védicos, as pessoas ocupadas em oferecer sacrifícios e austeridades, e as vacas que fornecem leite, do qual se obtém manteiga clarificada, que se usa nos ingredientes do sacrifício. Os brahmanas, as vacas, o conhecimento védico, a austeridade, a veracidade, o controle da mente e dos sentidos, a fé, a misericórdia, a tolerância e o sacrifício são diferentes partes do corpo do Senhor Vishnu e são a parafernália de uma civilização piedosa. Significado dado por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ao oferecermos nossas reverências à Suprema Personalidade de Deus, dizemos: Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Ao vir estabelecer a verdadeira perfeição da ordem social, Krishna protege pessoalmente as vacas e os brahmanas, Go Brahmana Hitaya Cha. Esta é a primeira medida que ele toma, porque, sem proteção aos brahmanas e às vacas, não pode haver civilização humana e nem sequer se cogita em vida feliz e pacífica. Os asuras, portanto, vivem interessados em matar os brahmanas e as vacas, especialmente nesta era Kali Yuga. As vacas estão sendo mortas em todo o mundo, e sempre que há um movimento para estabelecer a civilização bramínica, as pessoas em geral rebelam-se. Por isso, consideram o movimento da consciência de Krishna como uma forma de lavagem cerebral. Como essas pessoas invejosas podem ser felizes em sua civilização ímpia? A Suprema Personalidade de Deus pune-as, mantendo-as em escuridão, nascimento após nascimento, e lançando-as cada vez mais nas miseráveis condições da vida infernal. O movimento da consciência de Krishna deu início a uma civilização bramínica, mas, especialmente quando se tenta introduzi-la nos países ocidentais, os asuras tentam impedi-lo de muitas maneiras. Entretanto, para o benefício da sociedade humana, devemos, com muita tolerância, impulsionar esse movimento. Hare Krishna. Interessante, porque além de ouvirmos uma barbaridade absurda em termos de violência social, que são os ministros do rei dizendo que vão matar todos os brahmanas védicos, as pessoas ocupadas em oferecer sacrifícios e austeridades, vão matar as vacas que produzem leite, imagine. E depois eles dizem algo que é verdadeiro. Eles dizem: os brahmanas, as vacas, o conhecimento védico, a austeridade, a veracidade, o controle da mente, dos sentidos, a fé, a misericórdia, a tolerância e o sacrifício são diferentes partes do corpo do Senhor Vishnu e são a parafernália de uma civilização piedosa. Então eles dizem algo que é verdade, que eles não querem uma civilização piedosa, então eles querem eliminar isso. Olha que situação se encontrava o mundo quando Krishna veio. Esse é o rei principal da região.
Então, quando Krishna diz que vem para matar os canalhas, quem é contra a violência pode dizer que como é isso? Que Deus é esse que vem para eliminar pessoas, pena de morte assim e tal. Mas agora olha o que pensam as pessoas. Se não é tomada uma providência, olha o que os ministros induzirão o próprio rei a fazer. Então, Prabhupada vai, no seu significado, fazer um apanhado superficial, mas geral, a respeito da cultura védica. E ele lança um mantra que nós conhecemos toda vez que oferecemos os alimentos de maneira técnica. Falamos esse mantra: Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. E esse mantra descreve que Krishna é o protetor das vacas e dos brahmanas. Então, Prabhupada cita esse verso e dizendo que como perfeita ordem social, para estabelecer uma perfeita ordem social, Krishna protege as vacas e os brahmanas, os sacerdotes, que vão apresentar o conhecimento e a prática do conhecimento. O conhecimento nós já sabemos. Matéria, espírito, a diferença entre matéria e espírito, a pessoa suprema e o elo com a pessoa suprema. Então, não somos o corpo material, somos almas espirituais. A suprema personalidade de Deus é a alma suprema e precisamos estar unidos a Ele em yoga. Então, esse conceito básico de conhecimento nos leva adiante dentro dessa linha. Então, Krishna toma essa medida primária para a organização social, porque são os brahmanas que vão difundir esse conhecimento dentro da sociedade e ajudar as pessoas, de um modo geral, a praticarem esse conhecimento. Eles vão instruir os kshatriyas, eles vão instruir os vaishyas, vão ocupar os shudras em serviço e assim eles vão ajudar a sociedade a se manter ocupada em sacrifícios e austeridades para a Suprema Personalidade de Deus. Prabhupada menciona que nessa era de Kali as vacas estão sendo mortas em todo o mundo, não há restrições para isso, pelo contrário, a ciência apoia que o consumo da carne de vaca é benéfico para a saúde humana. Então, as pessoas que estão todas dependentes do paradigma científico para tudo que faz, acredita que a proteína animal vinda da carne é a mais adequada para o desenvolvimento do corpo humano desde a infância e para a preservação das atividades vitais do corpo na idade adulta e até na velhice, na senilidade mesmo. Então, consomem dessa proteína na forma de carne, assim, e desfrutam dos sentidos também, porque a carne tem um sabor muito agradável e as papilas gustativas da língua se atraem por aquela coisa que é tão semelhante à própria natureza humana, e assim eles criam uma cultura de matança de animais. A gente já sabe que existe um desequilíbrio ambiental devido a essa pecuária de abater os animais. A gente já sabe isso, já sabe um monte de coisa a respeito disso, já sabe dos gases que são emitidos pelos bovinos e em quantidade excessiva, e que esses gases também perturbam o aquecimento global, aumentam o aquecimento global. A gente sabe,
também que muitas florestas são derrubadas para se plantar pasto para esses animais, para depois comermos os animais em busca da tal proteína. Então, a sociedade em Kali Yuga segue numa direção contrária a direção da não violência, a direção da sociedade bramínica. E nós precisamos estar atentos, porque em se tratando da nossa liberdade de agir, nós podemos fazer dentro de nosso próprio lar um lugar de sacrifício, de austeridade, de pureza, onde podemos oferecer a Krishna alimentos puros e viver do consumo desses alimentos sem nos deixar contaminar por essa ideia de violência e de barbaridade que leva à destruição, à autodestruição, a nossa própria autodestruição. Então podemos fazer a diferença, devemos fazer a diferença, devemos estar atentos para isso, para fazer a diferença. Também podemos fazer uma certa propaganda com outras pessoas, mostrando a importância de uma alimentação melhor, convidando as pessoas para virem em nossa casa, para comer uma comida gostosa. E aproveitando a vinda delas, podemos também pregar a respeito da cultura védica, podemos pregar a respeito de Vishnu, como os próprios Asuras estão descrevendo, o corpo de Vishnu formado por austeridade, veracidade, controle da mente, dos sentidos, a fé. Então, podemos convidar as pessoas para virem em nossa casa e então apresentar esse conhecimento de uma forma agradável, distribuir livros, entregar para eles. Imagine, dar para uma pessoa inteligente, culta, não preconceituosa contra a religião, que é autêntica em sua busca e não se deixa levar pela massa popular, dá para uma pessoa dessa um Bhagavad Gita e orientar essa pessoa como estudar o Bhagavad Gita, e para que ela possa captar a mensagem global, que não fique presa em pequenos detalhes e ache difícil, mas que tenha o Bhagavad Gita assim compreendido de uma forma fluida, que vá do 1º ao 18º capítulo com fluidez, de forma que a própria mente e a inteligência se animem a compreender o que está ali. O Bhagavad Gita representa um fato histórico, mas também tem uma representação mítica de que aquela guerra também é uma guerra interior. Ela não é apenas uma guerra que ocorreu ali fora, ela também é uma guerra interior. Nós também estamos dentro de nós com a mesma batalha de Kurukshetra que ocorreu fora, lutando com os nossos apegos, que são os nossos parentes e amigos, os nossos apegos, lutando contra nossas más qualidades, nossos vícios, que são os nossos Kauravas, nesse sentido. Então, também existe essa interpretação, porque Arjuna veio para estimular Krishna a dar um conhecimento que pudesse resgatar a ciência do yoga, que foi primeiramente passada para Vivasvan. Vivasvan passou para Manu, para Ikshvaku e assim por diante, e chegou até a sociedade humana, passando pela corrente de sucessão discipular dos reis santos. Então, assim, nós estamos numa situação muitíssimo privilegiada por, em Kali Yuga, ter recebido a Bhagavad Gita há cerca de apenas 5.000 anos, depois de termos Chaitanya Mahaprabhu encarnado, Krishna encarnado como um Bhakta, um devoto, que mostrou como praticar tudo isso. E depois temos Prabhupada tão próximo,
com a sua compreensão dessa cultura ocidental. A maior bênção para todos nós foi exatamente que Prabhupada veio para o Ocidente, muito maior do que nós irmos para a Índia. Naquela época, por causa da influência dos Beatles e até de outros menos importantes, outras figuras menos importantes, como Alice Coltrane. Alice Coltrane, que era uma cantora, e o seu marido, que era um músico, também divulgavam um pouco do conhecimento dos gurus da Índia. E muitos gurus famosos naquele momento também vieram para o Ocidente. Então a tendência era ir para a Índia. Muitos iam para a Índia e ficavam por lá. E depois eram resgatados, como agora de vez em quando a gente vê na internet algum devoto ou devota que ficou anos e anos, e agora para voltar todo mundo tem que fazer uma campanha para pagar passagem e tal. A gente às vezes vê isso, está muito comum isso, né? Então, naquele momento também acontecia isso, de repente vinha alguma pessoa de volta, até de Sikha, não era devoto da ISKCON, a ISKCON ainda não estava na Índia naquele momento, mas vinha com aquela postura externa de um yogi mesmo, a aparência externa de yogi. Mas Prabhupada fez o contrário. Ele saiu da Índia, ele veio para o Ocidente, e estando no Ocidente, Prabhupada trouxe a joia de todo o conhecimento, o rei de todo o conhecimento mais confidencial, aquele que pode mudar a nossa percepção do eu. Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram, que é puríssimo. Idam Uttama, que não tem nada superior a ele é o Uttama, o conhecimento mais elevado. Pratyaksha Vagaman Dharmyan é a ocupação que pode nos revelar a nossa relação com o yoga, com Krishna, porque é prática, não há dharma superior a esse. E que também se vive com um alívio das tensões materiais, porque descobrimos que estamos dentro de uma situação de eternidade, apesar do condicionamento material. Então, Susukam Kartum, podemos praticar a alegria de que este conhecimento pode nos dar a alegria, a bem-aventurança, porque ele é eterno. E porque ele é eterno, ele está de acordo com a nossa natureza eterna. Nós precisamos compreender isso, porque o Mrityu Sansara, o Sansara de repetidos nascimentos e mortes, é sempre uma ameaça para nós, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a decisão de fazer ou não fazer. E Krishna também no Bhagavad Gita diz que aquelas pessoas que não têm fé e portanto, não se ocupam nesse serviço, elas não obtêm um resultado plausível em termos de melhoria do seu status espiritual, em termos de condicionamento. Ela não se livra do condicionamento e, obrigatoriamente, entra no Mrityu Sansara. Ashradadana Purusha Dharmasyasya Parantapa Aprapyamam Nivartante Mrityu Sansara Vartmani. A pessoa entra nesse Mrityu Sansara. Então é necessário compreender tudo isso e tomar uma atitude que nos ajude a escapar do cativeiro das ações e reações materiais, para que a gente possa, através da ocupação em atividades que não produzam reação, a karma, estar completamente livres quando acabar o nosso período nessa vida material. Quando chegarmos ao portal da morte, estejamos inteiramente livres de qualquer bagagem que nos obrigue a outra vez renascer nesse mundo material. Essa responsabilidade é inteiramente nossa. Não tem como escapar. Nem o mestre espiritual pode obrigar a pessoa a fazer. Ou pode
conduzir a pessoa através de artifícios de lavagem cerebral, como o Prabhupada falou aqui, que às vezes somos acusados disso, de alienação. Aí filósofos aparecem, produzem uma filosofia que perdura por muito tempo, tipo Freud, e elimina a espiritualidade, trazendo o indivíduo para o hedonismo completo, e a gente toca a vida com grande ignorância, e depois a gente se encontra numa situação muito difícil, tendo que repetidamente nascer e morrer. E quando a gente nasce, embora a bagagem espiritual não seja perdida, a gente de novo está exposto à interação da ação e reação. Então a gente tem uma nova mãe, a gente tem um novo pai, a gente tem uma nova situação dentro desse mundo, e a depender dessa interação com a família, com o que seja, a gente pode ou não aproveitar imediatamente a bagagem que a gente tem. Pode ser que a gente não aproveite na próxima vida. Só vai aproveitar 3, 4 vidas depois. Porque a nossa interação pode ser muito intensa dentro da vida social. Então não há nenhuma garantia. Não há nenhuma garantia nesse mundo. A não ser a nossa própria decisão de aceitar que a vida espiritual deve predominar sobre a vida material e que a vida material deve satisfazer as exigências da vida espiritual. E que possamos adotar uma vida brahmânica, uma vida de austeridade, de honestidade, de sacrifícios dedicados à satisfação de Vishnu, à satisfação de Krishna. E que assim possamos, com toda essa parafernália de Vishnu mesmo, dentro desse mundo, possamos atrair a misericórdia dele e, com a misericórdia dele, transitar dentro desse mundo com toda a liberdade. Prabhupada trouxe esse tipo de assunto no seu significado, uma análise do nosso condicionamento material, do mundo e da importância do movimento. Por fim, Prabhupada encerra dizendo: entretanto, para o benefício da sociedade humana, devemos com muita tolerância impulsionar esse movimento. Tolerar as grosserias, ofensas, bullying, críticas, tudo que nos agredir, tolerar com o propósito de impulsionar esse movimento. Obrigado a todos vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.